Pronto, tá gravando. Tá, eu posso começar já? Sim, Pronto, vamos lá. Essa questão que alguma de vocês pediu foi outra pessoa. foi eu. Pronto, é o seguinte. 90% das questões desse tipo aqui são questões bem de boa, que nós vamos fazer uma daqui a pouco, por exemplo. Essa em específica é um pouco mais difícil, certo? Então vamos lá. Davi, dentro da prova do Enem, essa vai ser uma questão o quê? Vamos lá, dentro da prova do Enem, ela vai ser uma questão considerada média. Sendo que mais dentro desse tipo de questão ela é difícil, tá entendendo? Se você for pegar esse tipo de questão em específico, é difícil. Mas essa questão aqui, jogada na prova do Enem, diante das outras dificuldades, ela vai ser média. Beleza? Davi, esse tipo aqui cai, mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai ver um que cai, tipo, direto, de tudo que é jeito. Show? Vamos lá. Enfim, se parar o áudio, o vídeo, sei lá, alguma coisa, vocês vão me dando toque, que aí a gente vai se ajustando até a vocês. E outra coisa, se alguém mandar alguma coisa no grupo do WhatsApp, vocês me dizem. Tá pedindo pra entrar, não sei o que, não sei o que. E se quiserem me interromper, pode me interromper. Aí qualquer coisa eu falo na hora, eu peço pra esperar um pouquinho. Vamos lá. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou se ele quiser diminuir o prazo, com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232. Considerar ainda que nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Qual a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial? Proposta o quê, Davi? Inicial. Porque nessa questão, a gente vai poder ver diferentes possibilidades e a gente pode se confundir. Então, eu tenho que primeiro matar aquele que é o que é a proposta inicial. Vamos lá. Para resolver essa questão, a gente precisa fazer algumas relações. Vamos aqui fazer algumas relações. É o seguinte. Vamos pensar, certo? Que nós 4 vamos comprar uma pizza. E aí a pizza vai ser R$ 40 e nós vamos dividir igualmente. Cada um vai pagar quanto? 10. Cada um vai pagar 10. Ah, Davi, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. A gente vai precisar se utilizar disso para resolver a questão. Então vamos supor que o valor do carro é o valor V, que eu não sei quanto é. Mas eu sei que se eu dividir o valor do carro em N parcelas, tudo bem? Em cada parcela eu vou pagar um valor que eu vou chamar de P, que é o valor da parcela. Então vamos lá, o V, vou até botar aqui. O V é o valor do carro. O N é o número de parcelas. E aí o P é quanto vale a parcela. Minha letra tá horrível, mas dá para entender, né? Beleza? Posso seguir? Sim. Isadora, Thaís? Sim, né? Show. Pronto. A primeira relação que eu vou fazer é essa. O valor do carro eu vou dividir pela quantidade de parcelas e dependendo da quantidade de parcelas vai sair o valor de cada parcela. Vamos supor que o carro é R$ 1.000. Se eu dividir em 5 parcelas e eu dividir por 5 vai dar R$ 200 por parcela. Ah, Davi, mas eu vou dividir em 4 parcelas. Aí se eu vou dividir em 4 parcelas vai ser 1.000 dividido por 4. Então P, que é a parcela, vai ser 250. Tudo bem? Show. Mas agora ele vai me dando algumas variáveis, que é isso que vai fazer com que eu resolva a minha questão. Pensa comigo. Ele também está me dizendo, numa segunda relação, vamos lá, o valor do carro não vai mudar, ou seja, então o V ele vai permanecer, mas o que é que ele está me dizendo? Vocês até grifaram aqui, vamos lá. Se ele acrescentar 5 parcelas, cada parcela vai diminuir R$ 200. Ou seja, preste atenção, se o número da minha parcela aumentar em 5, ou seja, se o N for 5, o valor da minha parcela vai diminuir em R$ 200. Tudo bem? Foi a segunda relação que eu fiz. Beleza? Vamos agora para a minha terceira relação. Beleza? O meu V não vai mudar.
Mas o que é que ele está me dizendo mais à frente? Ele está me dizendo que se eu diminuir o número das parcelas em 4, ou seja, se o n, botar o n maiúsculo, se o n for menos 4, o valor da minha parcela vai aumentar em R$ 232. Pronto. Davi, para fazer essa questão, eu preciso saber disso? Precisa. A gente tem que ter a habilidade de desenvolver essas 3 equações. Mas, Davi, por que é 3 equações? Vamos lá. A gente precisa de 3 equações porque eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho V, eu tenho N e eu tenho P. Vamos pensar aqui comigo. Vou dar só um exemplo aqui por fora. Pensa aqui comigo. É o seguinte. Vamos lá. A mais 2 igual a 10. A mais 2 igual a 10. Fazer maior. A mais 2 igual a 10. Quanto é o A? 8. O A é 8. Beleza? Ou seja, eu só tinha uma incógnita, que era o A, e eu consegui fazer. Mas vamos pensar comigo. A mais B igual a 10. Quanto é o A e o B? Pode ser vários números. Pode ser vários números. 8 O que, mais o que é que a gente precisa começar a desenvolver o raciocínio? Que se eu tiver apenas uma incógnita, eu preciso de uma equação. Mas se eu tiver 2 incógnitas, eu vou precisar de 2 equações. Mas a questão, ela está me dando quantas incógnitas? Está me dando 3 incógnitas, que é o V, que é o N e que é o P. Logo, eu vou precisar de 3 equações. Eu montei aqui a minha primeira equação, montei aqui a minha segunda equação e eu montei aqui minha terceira equação. Então, eu preciso dessas 3 equações para resolver a questão. Por isso que eu falei que dentro desse tipo de questão, ela é considerada difícil. Como a gente tem muita coisa para ver ainda hoje, eu vou resolvendo aqui, beleza? Vamos lá. No meu primeiro caso, o V sobre N igual ao P. No meu segundo caso, o N já mudou, não é mais simplesmente N, é N mais 5. No meu terceiro caso, o N também mudou, o P mudou, mas quem não muda em nenhuma das 3 equações é quem? O V. O V é sempre o V. Aqui é V, aqui é V, aqui é V. O valor do carro sempre é o mesmo. Porque o N, ele está aumentando ou diminuindo, e o P também está aumentando ou diminuindo. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e vou botar assim, ó, eu vou multiplicar em cruz, certo? Aqui embaixo do P vai ter 1, vai ficar V igual a N vezes P. Tudo bem? Vamos aqui para a segunda. Aqui embaixo é 1 também. Multiplicar em cruz vai ficar V igual a N mais 5 vezes P menos 200. Beleza? Show. Vamos aqui para a minha terceira equação. Vou multiplicar em cruz. Aqui embaixo tem 1. O V vai ser igual a N menos 4 vezes P mais 232. Até aqui, alguma dúvida? Ficou difícil? Não, deixa eu só tirar uma dúvida, Davi, que eu acho que foi onde eu tive dificuldade. Porque eu fiz essas equações, só que eu montei tipo um sistema, sem fazer isso aí. Pode ser, daria certo para o sistema, mas esse aqui é o jeito mais fácil. Por que, Davi? Vocês vão entender agora. É o seguinte, para resolver essa questão, como eu falei, dentro desse tipo de conteúdo, ela não é tão simples. Eu vou ter que fazer 2 relações. Quais são as relações, Davi? Eu vou ter que relacionar a equação 1 com a equação 2. E eu também vou ter que relacionar a equação 1 com a equação 3. E assim a gente vai chegar ao resultado. Vamos lá. Eu vou seguir aqui a equação 1, certo? O V é igual o N vezes o P. Beleza? Vamos seguir aqui na equação 2. Vamos lá. O V vai ser igual ao seguinte. N vezes P. N vezes P. N vezes menos 200. Menos 200 N. 5 vezes P. Mais 5P. 5 vezes menos 200. Menos 1000. Beleza? Beleza? Eu só desenvolvi. Vamos aqui para outra parte. Vamos lá. O V vai ser igual a, vamos lá, N vezes P. Aí eu boto NP. N vezes 232. Mais 232 N. P vezes menos 4. Menos 4P. E falta o
232 vezes menos 4, que vai dar 920, 928. Menos 928. Pronto. Até aqui, alguma dúvida? Eu sei que isso aqui parece um pouco tenebroso, mas eu só fui desenvolvendo. Posso continuar? Sim. Thaís, Isadora? Pode Pode, né? continuar. Posso continuar. Pronto. O que é que eu vou ter que fazer para resolver essa questão? Eu vou ter que relacionar, como eu te disse, a equação 1 com a equação 2 e a equação 1 com a equação 3. Por que, Davi? Vocês vão entender agora. É o seguinte, vou botar bem aqui. Relacionando a equação 1, vou apagar aqui. Equação 1 com a equação 2. É o seguinte, eu sei que V é igual a V, né? V é igual a V. Vamos aqui na equação 1, eu tenho o V. Vamos aqui na equação 2, eu tenho o V. Ou seja, se V é igual a V, eu posso dizer que isso aqui... Opa, apaguei. Deixa eu ver se tem como voltar. Pronto. Eu posso dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Por que o V não é igual ao V, né? Se o V é igual ao V, e o que está depois do V também vai ser igual ao que está depois do V. Faz sentido? Sim. Beleza? Então vamos lá. Se o V é igual ao V, eu também posso considerar igual as igualdades. Vamos lá na primeira equação, tá? N vezes P. Então vamos lá. N vezes P é igual a... Vamos para a segunda equação. Aqui, ó. Segunda equação. N vezes P menos 200N mais 5P menos 1000. Pode ser? Beleza? Sim. Certo. Esse NP daqui, eu vou cancelar com esse NP daqui. Vai ficar assim, 0 igual a menos 200N mais 5P menos 1000. Certo? Eu vou passar tanto... calma aí, eu acho que faltou alguma coisa. Deixa eu ver só um minutinho aqui. NP, NP. 200N... Ah, não, tá certo. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar tanto esse 200N que está negativo, como esse menos 1000 que está negativo, para o outro lado, para ficar positivo, certo? Então como é que vai ficar? Vai ficar assim. Davi, Oi. poderia simplificar tudo por 5? Agora que eu cancelei, poderia, na verdade eu vou fazer isso. Só tá adiantando. Vai ficar assim, ó. 200N foi pro outro lado, passou positivo. 200N mais 1000 igual a 5P. Aí eu vou dividir todo mundo por 5, certo? 200 dividido por 5 vai ficar 40N. Mais 1000 dividido por 5, 200. 5 dividido por 5, 1. Ou seja, a minha relação é essa aqui. Alguma dúvida? Como foi que eu cheguei nesse P? Não. De boa. Estamos acabando aqui a questão. Agora a gente vai relacionar as equações 1, por se eu fizer a mesma besteira. Equação 1 com a equação 3. Vamos na mesma lógica. Eu sei que V é igual a V, né? V não é igual a V. Então eu posso dizer que esse V daqui é igual a esse V daqui. Eles são iguais, que V é igual a V. Aí eu vou usar a mesma lógica que eu utilizei na outra relação. Vamos lá, na equação 1. Vamos lá, desde o começo. V é igual a V. Então, N vezes o P da equação 1 vai ser igual, vamos agora para a equação 3. NP mais 232N menos 4P menos... Estava como antes, estava 400, 4 vezes... Calma aí, deixa eu botar um pouquinho menor. Menos 4P. Esse 928, eu vou botar menos, igual que estava antes. 4 vezes 232. Vocês vão entender o porquê. Show? Vou cortar aqui. Cortei aqui. Vamos lá. Vai ficar 0 igual a 232N menos 4P menos 4 vezes 232. Certo? Quem tá negativo, eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar assim. 4P mais 4 vezes 232
igual a 232N. Beleza? Pode ser? Sim. Pronto. Agora, do mesmo jeito, eu vou simplificar todo mundo por 4. 4P vai ficar apenas P. 4 vezes 232 vai ficar apenas 232, que o 4 estava multiplicando e foi embora. 232N dividido por 4. 232 dividido por 4 vai ficar 58. 58N. Beleza? Esse mais 232, ele vai voltar para o outro lado negativo. O P vai ficar igual a 58N menos 232. Alguma dúvida? Não. Não. Eu falei, diante desse conteúdo é um pouco mais difícil. Do mesmo jeito que eu sei que V é igual a V, eu também sei que o meu P vai ser igual ao meu P. Pode ser? Faz sentido? Sim. Ah, Davi. Pronto, ó. Agora eu vou ter duas equações com duas incógnitas, porque eu tirei o V, só tem um N e o P. Aí eu tenho duas equações com duas incógnitas. Aí eu vou igualar o P, beleza? Porque pego a P, né? Se eu vou igualar o P, vamos pegar esse primeiro P aqui. Se eu pegar esse primeiro P aqui, vai ficar 40N mais 200 igual a, vamos para esse segundo P aqui, 58N menos 232. Beleza? Letras de um lado, números do outro. Desse lado esquerdo vai ficar 200 mais 232, que estava negativo, veio positivo, igual a 58N menos 40N, que estava positivo, veio negativo, certo? 432. 58 menos 40 vai dar 18N. Então, o meu N é 432 dividido por 18. Beleza? Vamos aqui fazer a divisão. Vamos lá. 432 dividido por 18. Aí o que é que eu lembro? Eu sei que 432 vai ser 2 vezes 216. E eu sei que 18 é 2 vezes 9. Beleza? Então eu vou cortar o 2 com 2. Vamos lá. 216, eu sei que vai ser, deixa eu ver, 72 vezes 3. E 9, eu sei que é 3 vezes 3. Aí eu vou cortar o 3 com 3. 72, eu sei que é 24 vezes 3. E o 3, eu sei que é 1 vezes 3. 3 com 3, sobrou 24. Davi, o que é o 24? O 24 é o N. Vamos subir aqui em cima. O que é que ele quer saber? Qual a quantidade a ser paga de acordo com a parcela inicial? Ele quer saber o N, que vai ser 24. Alguma dúvida? Não, deu para entender. Rapaz, uma questão dessa aí no Enem eu não fazia, não, viu? Eu pulava, porque olha tanto de coisa. Deixa eu pular logo aqui para outra questão, que tem uma bem parecida. Vamos lá, pronto. 90% das questões desse conteúdo é desse jeito aqui. Não é daquele jeito ali. Aquele ali gente, o Enem 2018 e 2014 foram consideradas as provas mais difíceis da história de matemática, certo? E aquela questão lá, se não me engano, é de 2018. Foi puxado. Mas 90% dos casos vai cair desse jeito aqui, que é mais de boa. Isadora, tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer esse aqui que é mais de boa, vamos lá. Uma Davi, fábrica... Oi. algumas dessas questões é mais rápido fazer por tentativa, né? Não das alternativas. Pode ser. Aquela lá eu tava me lembrando que uma vez eu consegui fazer por lógica. Deixa eu ver se eu consigo usar a lógica. Não, agora eu não vou ter cabeça pra isso não. Mas aí mas tipo assim, se você for testando, vai fazer mais sentido. Mas assim, para as tentativas, tem que ser muito bom de multiplicação e divisão. Beleza? Vamos aqui, essa que é mais fácil. Pronto, 90% das questões é desse jeito aqui. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir. Vocês marcaram, né? 90 toneladas, sendo que eu acho que é mais um para ver. Vamos lá, 90 toneladas, cadê aqui? 90 toneladas de sua produção semanal.
Todos os caminhões são do mesmo modelo e para aumentar a vida útil da frota, adota a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Antes da gente continuar, vamos fazer a mesma relação que a gente fez na outra. É o seguinte. Calma aí. É o seguinte, pensa comigo. Vamos na mesma lógica da pizza. Eu tenho uma pizza, é R$ 40. Se a gente dividir para nós quatro, vai ficar R$ 10 por pessoa. E o que acontece nesse caso? Ele pega as toneladas do caminhão, ele divide pela quantidade de caminhão, e assim, ele pega a tonelada de caminhão, divide pela quantidade de caminhão, e o resultado vai ser o quanto cada caminhão leva. Beleza? Ele me deu 90 toneladas, tudo bem? Eu vou dividir entre o número de caminhões. Ele não me deu. Que eu vou chamar de N. Quando eu vou pegar as 90 toneladas e vou dividir entre N caminhões, cada caminhão eu vou dizer que vai levar uma quantidade de tonelada. Beleza? Peguei as 90 toneladas, eu dividi pela quantidade de caminhões, e aí cada caminhão vai levar uma quantidade de toneladas. Davi, por que essa aqui é mais fácil? Vamos lá. Porque eu não tenho mais 3 incógnitas, eu só tenho 2, o N e o T. O que é que vai acontecer agora que ele vai me dizer? É o seguinte. Vamos continuar a leitura. Todos os caminhões são do mesmo modelo. E para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima da carga de cada caminhão em meia tonelada. Ou seja, cada caminhão levava T toneladas. Agora ele vai levar o T menos o 0,5. Tudo bem? E com isso ele vai aumentar em 6 unidades. Opa, Davi, então vamos lá. A quantidade total de toneladas vai continuar 90. Mas o que é que ele está me dizendo? Que o número de caminhões ele vai aumentar 6. Por que, Davi? Porque a quantidade de toneladas por caminhão ele vai diminuir em 0,5. Faz sentido? Sim. Show, né? 90% é desse jeito. 90% das questões é desse jeito aqui. Em que você vai utilizar 2 incógnitas. Aquela lá, eles utilizaram 3, por isso é mais puxado. Isso que é mais fácil. Vamos lá. Eu sempre resolvo essas questões do mesmo jeito. Sempre. Vamos atrás do... O que é que ele quer? Qual o número de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal? Qual o número atual, certo? Ele quer o atual, não quer o antigo. Porque o antigo era apenas N. Mas o atual vai ser N mais 6. Beleza? Vamos lá. Eu vou repetir aqui a segunda equação. Presta atenção. 90 sobre N mais 6 vai ser igual a T, tudo bem? Mas quem é o meu T? O meu T é quem? 90 sobre N. Então, no lugar desse Tzinho aqui, eu vou colocar quem? Esse Tzinho aqui, que é quem? 90 sobre N. Opa! Então, 90 sobre N menos 0,5. Vocês entenderem como é que eu cheguei, vou chamar isso aqui de 3. Nessa terceira equação, Sim. fez sentido? Pronto, agora eu só tenho uma equação e uma incógnita, que é o N. Davi, o que é que tu vai fazer? Pronto. Eu vou tirar o MMC dessa galerinha aqui. Davi, mas tu vai tirar o MMC de uma letra? Vou. Pronto, nesse caso aqui embaixo vai ser 1. E lembra, sempre quando o denominador de uma fração é 1, e eu vou tirar o MMC é o próprio outro, certo? O que sobrou lá, que no caso vai ser o N. Então vamos lá, 90 sobre N mais 6 é igual a MMC de N e de 1. Vai ser o próprio N. Vai ficar 1, que vai ficar 1. Vamos lá, vai ser o próprio N. N dividido por N vai dar 1. 1 vezes 90, 90. Então aqui vai vir o 90. Aí vamos lá. Menos. N dividido por 1 vai dar N. N vezes 0,5 vai dar 0,5N. Até aqui alguma dúvida? Eu só tirei o MMC. Não poderia tirar o MMC do todo, não? Ia ser mais complicado. Tá, entendi. Vamos lá, é o seguinte.
Davi, vamos para os prós e para os contras. Na maioria dos casos, é melhor tirar o MMC dos dois lados. Por que, Davi? Porque quando eu tiro o MMC dos dois lados, no final, eu vou poder cortar as duas frações, tudo bem? Os dois denominadores. Nas questões que eu mandei, eu não sei se vocês fizeram, tem uma questão que é bom você cortar, fazer o MMC dos dois lados. Fica fácil. Porque você vai tirar os dois denominadores. Mas tem outra questão que já não é tão vantajoso. Porque aqui vai ter um N mais 6. Aí vai complicar muito mais minha vida. Então eu acho melhor que fique desse jeito, beleza? Mas que vai ser bem facinho. Sabe por que vai ser bem facinho? Porque agora é só multiplicar em cruz. Multiplicar em cruz. Vamos lá. 90 vezes N vai dar 90N igual a... Beleza. Primeiro eu vou pegar o N e vou multiplicar pelos dois que estão lá em cima, certo? Vou pegar o N e vou multiplicar pelos dois que estão lá em cima. N vezes 90 vai dar 90N. Eu já sei que eu vou poder cancelar. N vezes menos 0,5N vai dar menos 0,5N ao quadrado. Show, agora é o 6. Agora é o 6. 6 vezes 90. 6 vezes 90 vai dar mais 540. 6 vezes menos 0,5N vai dar menos 3N. Tudo bem? Beleza? Eu só multipliquei em cruz. Sim. Show, show. Vamos tirar aqui. Esse 90N, eu vou cancelar com esse 90N. Vai ficar assim, ó, 0 igual a menos 0,5N ao quadrado mais 540 menos 3N. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo dos dois lados por menos 2. Eu posso, Davi? Posso. Eu posso fazer qualquer... Eu posso dividir todo... Como eu fiz na outra. Dividir todo mundo, acho que foi por 5, por 4. Mas eu tenho que fazer nos dois lados. Certo? Tem que ser nos dois lados. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 2. Por que isso, Davi? Vocês vão entender. Vamos lá. Menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 vai dar? 0. Igual a menos 2 vezes 0 vezes menos 0,5N ao quadrado. Eu fiz tudo pensando nele. Porque quando eu multiplico com menos com menos vai dar mais. Opa, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 eu não preciso nem colocar. Então eu vou botar apenas assim, ó, N ao quadrado. Beleza? Aí vamos para o próximo. Esse menos 3N, quando eu multiplicar por menos 2, menos com menos, mais 3 vezes 2, 6N. Beleza? Vamos seguindo aqui. 540 vezes menos 2. Se ele é mais, vai ficar menos. 540 vezes 2, 1080. Então, menos 1080. Beleza, vocês entenderam? Sim. Eu cheguei na equação do segundo grau. Mas, Davi, vocês vão me dizer. Mas, Davi, isso aqui é muito difícil. Quando vocês mandaram essas questões, eu fui fazer antes, certo? Esse aqui eu fiz em 3 minutos. Por que, Davi? Porque é prática. Tu é o top? Não, eu não sou o top, mas é prática. Essas multiplicações e essas coisinhas pequenas no instante sai. Vamos lá. Equação do segundo grau. Para ficar melhor, eu vou botar assim, ó. N ao quadrado mais 6N menos 1080 igual a 0. Delta e Bhaskara, Davi. Delta e Bhaskara. Como é o delta e Bhaskara que eu esqueci, hein? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Opa, vou parar aqui. Sobre 2 vezes o A. E quem é o meu A? E quem é o meu delta, Davi? Meu delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser, quem é o B? O B vai ser 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 1, que acompanha o N. 1 vezes o C. Quem é o C? 1000. O C vai ser menos 1080. Tem que botar o menos? Tem. Por que tem que botar o menos? Porque esse menos daqui, ele vai multiplicar com esse menos daqui. Menos com menos vai ficar mais. Beleza? 36, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4.
4 vezes 1080, vamos lá. 4 vezes 1000, 4000, 4 vezes 80, 320. 320 então vai ficar 4.320. Beleza? O delta vai ser 36 mais 4.320, vai ficar 4.356. Show? Agora a gente volta lá pro Bhaskara. Vamos lá. Menos o B, que é o meu B. O meu B é 6. Então, menos o B vai ficar menos 6. Mais ou menos raiz de... Vamos resolver logo isso aqui. A raiz de 4.356. Certo? É porque o nosso tempo está corrido, senão eu ia ensinar vocês a descobrir raiz de cabeça. Oi? Certo. Eu ia ensinar vocês a fazer de cabeça, mas eu vou fazer logo aqui. Vai dar 66. Então, a raiz de 4.356 é 66. Dividido por 2. 2 vezes A, que é o A1. Dividido por 2. Certo. Quando eu chego nessa parte aqui, não faz sentido eu utilizar esse menos aqui de baixo. Não faz sentido. Porque a resposta tem que dar positivo. Não faz sentido ter um número de caminhões negativo. Então, esse menos aqui de baixo, eu não vou nem considerar ele. Ele não faz sentido. Vai ficar só o de cima. Menos 6 mais 66 vai ser mais 60. Dividido por 2 vai ficar 30. Então vamos lá. O meu N é igual a 30. Aí a pessoa vem bem aqui e marca o quê? 30. Errou ou acertou? Errou, porque tem que somar os mais 6. Mais 6, porque ela quer o atual, né? Rapaz, imagina, você faz essa questão todinha e aí você só erra isso. Como eu disse, no Enem agora, eu errei a questão mais fácil da prova por causa disso. Só consegui fazer 42. Devia ter feito 43, mas enfim. Com passei, né? Não vou reclamar não. Vamos lá. E aí, agora então a resposta vai ser 36. Vocês entenderam? Sim, essa daí eu tinha feito por tentativa. Então, 90% das questões desse tipo aqui é desse jeito. 90%, que ele dá duas incógnitas. Dá vez que é difícil? Não é. Porque depois que vocês fizerem uma lista de 20 questões disso aqui, 20 questões, vocês vão ver que é tudo igual. Aí como é tudo igual, gente, ó, isso aqui eu faço em 3 minutos. É porque tu é o cara? Não. É porque tu é o top? Não. É porque eu era aluno do Área de Sá, e o professor de matemática básica, ele passava, tipo assim, 30 questões desse conteúdo, entendeu? E a maioria é tudo igual. É só fazer. Mas vamos lá. Davi, recapitula. Você vai ter que montar duas equações. Depois que você montar as duas, você vai ter que fazer uma substituição. O que foi que eu fiz? Você poderia fazer outra? Poderia fazer outra. Mas o que foi que eu fiz? No lugar desse T bem aqui, eu coloquei esse T bem aqui. E esse T bem aqui é quem? 90 sobre N. O resto vai ser matemática básica. Show? Posso ir para a próxima? Sim, depois se puder, coloca esse material no grupo, por favor. Coloco. Vamos lá, esse aqui. Quem foi que pediu? Foi eu, só que Clara já resolveu no grupo, aí eu entendi. Mas se pois quiser pular, dá certo. Posso pular? Porque eu ia dizer assim, essa questão é a questão mais fácil da lista. Pode ser? Posso pular? Sim. Maria Clara, Thaisa? Sim. Vamos lá. Lê. Opa, essa aqui é mais puxada. Vamos fazer. Para a confecção do projeto arquitetônico da escola New Way, que terá uma das fachadas com 96 metros de comprimento, Marisley Albino, a arquiteta responsável pela obra, representou em folha A4 a vista frontal dessa fachada com 24 centímetros. Entretanto, buscando promover uma melhor visualização dos detalhes da fachada, ela decidiu refazer o esboço do projeto em uma folha A3, de modo que essa vista frontal das fachadas tivesse sua dimensão linear 60% maiores do que a do esboço anterior. Qual a escala utilizada por Marisley no segundo esboço? Quem foi que pediu essa questão? Foi algum de vocês? Eu acho que foi a Alessa. Acho que ela não veio hoje, não. Beleza. Vamos lá. É o seguinte. Eu ia explicar isso na outra questão de escala, mas eu vou explicar nessa aqui. Escala sempre tem que ter uma relação de, sempre, 1 para. 1 para quem, Davi?
alguém, mas do lado esquerdo ou do lado direito não importa. Se vocês verem os gabaritos, ó, todos, eles vão ter que ir um para. Então, eu tenho que ir simplificando, sempre que de um lado da escala fica a relação 1 para. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro a relação inicial, certo? Porque depois ele muda. Na relação inicial, o que é que ele está me dizendo? Que ele vai pegar uma fachada de 96 metros e ele vai representar numa folha de 24 centímetros. Então, a minha primeira relação, vamos aqui. A minha primeira relação vai ser uma relação de 24 centímetros. Eu vou botar aqui, ó, esses 24 centímetros vai ser a folha A4. Pelos 96 metros. Esses 96 metros eu vou botar assim, ó, real, que é a vida real. Tudo bem? Uma coisa na escala, na folha, outra coisa na vida real. O que foi que eu te disse? Que de um lado sempre tem que ter o número 1. Então, eu vou ter que simplificar os dois para até que fique o número 1. Vamos lá. 24, eu vou dizer que é 1 vezes 24. Beleza? Vamos lá. Primeiro, esse 96, ele está em metro. E lembra, nas escalas, dos dois lados, eu também tenho que ter as mesmas unidades. Se aqui está em centímetro, aqui também tem que estar em quê? Centímetro. Ah, Davi, está em centímetro, está em metro. Tem que passar. Eu vou deixar primeiro em centímetro e a próxima eu vou para o metro. Aí eu tenho que obrigatoriamente me lembrar das relações lá da escala, certo? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Presta atenção. Está em metro e vai passar para centímetro. Vai andar 2 casas. Como está indo da esquerda para a direita, se é 2 casas, eu vou multiplicar por 100. Opa! Então, esses 96 metros, para que eles virem centímetros, eu vou ter que pegar 96 vezes 100. Pronto. Agora sim, centímetros. Beleza? Vamos seguindo aqui. Terceira parte. 1 vezes 24 centímetros. Está para 96, eu sei que é 4 vezes 24 vezes 100 centímetros. Esse 24 centímetros daqui, eu vou papocar com esse. Só 24 centímetros permanece. Então vamos lá. 1 centímetro está para 4 vezes 100. 400. 400 centímetros. Aí o menino pega, opa, achou o gabarito, ó, item B. Errou. Por que é que ele errou? Porque essa é a relação inicial da questão. Vamos seguindo aqui o que a questão diz. Vamos lá. Entretanto, buscando promover uma melhor visualização dos detalhes da fachada, ele decidiu refazer o esboço do projeto em uma folha A3. Vamos lá, conhecimento de mundo, folha A3. Presta atenção. Isso aqui é importante para questões, certo? A folha A4, ela é menor que a folha A3. Então a maior folha que tem é a A0. Aí depois A1, A2, A3. Porque a gente pensa, Davi, se ela está na folha A4 e ela foi para a folha A3, ela diminuiu, né? Não, a folha A3 é maior. Ou seja, entretanto, buscando promover uma melhor visualização dos detalhes da fachada, ela decidiu refazer o esboço do projeto com uma folha A3, de modo que essa vista frontal da fachada tivesse suas dimensões 60% maiores do que a anterior. Então preste atenção. Antigamente ele ia ter uma folha. Opa, vou botar aqui. Ele ia ter uma folha A4. Tudo bem? Que daqui para cá ele foi me dizendo que é 24 centímetros. Beleza? E a fachada, beleza? Show, né? Mas agora, ele está me dizendo que ele vai utilizar uma folha maior. Essa folha maior é do tamanho A3, que ele está dizendo que vai ser 60% maior que a antiga. Beleza? Está sendo 60% maior que a antiga. Ah, Davi. Então quer dizer que é o 24 mais 60%. 60% é 60 sobre 100, certo? De 24. Vocês entenderam isso aqui? Que a nova folha A3 vai ser 60% maior. Se vai ser 60% maior, vai ser o próprio 24 mais os 60% dos 24. Beleza? Beleza. Show, né? 6, vai focar com 6.
Perdão, 0 com 0. 24 mais 6 vezes 24, 6 vezes 20, 100. Deixa eu ver, 6 vezes 20 é 120, né? 144. Sobre 10. Cortei o 0, mandei uma casa. Deixa eu ver. Na verdade, gente, eu acho que a gente precisa fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. 24 mais 14,4 vai dar 38,4. Presta atenção. Quer dizer que a nova folha, a folha A3 nessa questão, eu nem sei se é assim na vida real, mas a folha A3 nessa questão é 38,4 centímetros, beleza? Aí ele quer saber a escala agora nessa nova condição. Eu fiz essa conta, eu acho que nem precisava, mas eu demonstrei como é que é o novo tamanho. Mas vamos lá, por que eu não precisava, Davi? Vamos aqui para a quinta parte. É o seguinte, presta atenção. Vamos lá. A minha fachada estava de 1 para 400, beleza? Mas agora ela aumentou 1,6. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 e vou multiplicar por 1,6. 1 vezes 1,6 vai ser 1,6, ou seja, o novo tamanho vai ser 1,6 para 400. Porque o 400 permanece. Porque o que ele está mudando não é o tamanho da vida real. O que ele está mudando é o tamanho da folha. Mas, Davi, tu não me disse que desse lado aqui sempre tem que ter 1? Então agora que eu vou pegar os 400 da vida real, e quando eu for dividir por 1,6, qual vai ser a nova proporção? Essa é a lógica dessa questão. Eu acho difícil, não acho fácil. Eu vou ter que dividir e chamar de x. Vamos lá. Outra coisa. O número que está multiplicando x, que nesse caso é o 1,6, na hora da divisão ele sempre vai para a parte de baixo. Então, se a gente quiser facilitar a nossa vida, eu vou pegar o x, certo? Vai ficar 400 vezes 1, que é apenas 400. E 1,6, que sempre quem está multiplicando o x, ele passa para a parte de baixo. 1,6. 400 por 1,6 é o seguinte. Vamos lá. 400 por 1,6. O que eu vou fazer? 400 é 4 vezes 100. 1,6, eu vou botar aqui, é 16 dividido por 10. Pode ser? 400 é 4 vezes sobre 100. Vamos lá. Como é que chama? Divisão de frações. Em cima é quem? Em cima é 400 dividido por 1. Embaixo, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 10 sobre 16. Vocês entenderam disso aqui que eu fiz? Sim. Ou então vou deixar mais fácil. Pensei aqui. Vou deixar mais fácil ainda. 400 dividido por 1,6. O que eu posso fazer em cima, eu posso fazer embaixo. Não foi o que eu disse? 400, 1,6. Em cima e embaixo, presta atenção. Eu vou multiplicar por 10. Por 10, Davi. É o seguinte. Eu posso qualquer conta multiplicar por 1. Tudo bem? Eu posso qualquer conta multiplicar por 1. Porque quando eu multiplico por 1, não faz o quê? Diferente. Está multiplicando por 1, né? Enquanto é 10 dividido por 10 é 1. Então eu estou multiplicando por 1 de um modo diferente. Presta atenção. Em cima vai ficar 400 vezes 10. Embaixo vai ficar 1,6 vezes 10. Esse zero daqui eu vou cortar e eu vou dar uma casa. Vai ficar 400 vezes 10 dividido por 16. Tudo bem? Sim. Sim. Vamos lá. 400, agora sim, é 4 vezes 100 vezes o 10. 16 é 4 vezes 4. Tapou com o 4 de cima com o 4 de baixo. 100, eu sei que é 4 vezes 25 vezes 10. Embaixo tinha 4, né? Tapou com o 4 de cima com o 4 de baixo. 25 vezes 10, quando você está multiplicando qualquer número por 10, é só botar um zero no final. Então, 25 vezes 10 é 250, ou seja, a minha nova relação, que antes era 1 para 400, agora vai ficar 1 para 250. Item D. Essa que é puxada. Para entender que tu tem que dividir 400 por 1,6, eu não acho fácil. Quando eu fui fazer isso, que eu pensei um pouquinho também. Mas vocês entenderam? Sim. Sim. Tem certeza? Essa que é mais difícil. Vamos seguir aqui. Pronto, matemática a gente fez uma,
2, pulamos uma, fizemos 3. Deixa eu ver se tem outra. Tem não. Agora a gente vai para biologia. Foi você que pediu isso aqui, né, Clara? Foi. Gente, ó, as minhas costas estão doendo. O que é que você pediu? Eu vou fazer uma pergunta, não é para que você fique exposto, não. Para que a gente possa pensar juntos. Você já começou a estudar evolução? Não, eu tô vendo taxonomia. Pois é. Porque isso é uma questão de evolução. Aí, tipo assim, eu vou fazer, né? Eu posso fazer tudo aqui, não tem problema nenhum. Mas, assim, é bom você fazer principalmente questões que você já viu. Tá entendendo? Porque isso é uma questão que você não viu, né? Aí, se você souber esse conteúdo, você ia fazer no instante. É o seguinte, vamos lá. Existe uma classificação, eu até peguei meu caderno de biologia, estava guardado. Eu vou utilizar aqui uma nomenclatura para resolver essa questão. Vamos ler aqui. A divisão dos seres vivos com base na sequência de nucleotídeos no RNA ribossômico demonstra que o grupo eucarionte se separou do grupo que o grupo eucária se separou do grupo Archaea posteriormente, sendo o grupo bactéria mais antigo. Eucária e Archaea são mais aproximados em termos moleculares e o grupo bactéria é o mais afastado. O conjunto que informa essa denominação é o seguinte, vamos lá. A classificação geral da biologia, ela vai dividir os seres vivos em 5 grupos, tudo bem? Grupo Monera, grupo dos protistas, que estão as algas, né, e os protozoários, grupo fungi, dos fungos, grupo vegetal, né, vegetale dos vegetais, e o grupo animalia, dos animais. 5 grupos, tudo bem? Presta atenção. Mas o que foi que eles foram descobrindo com o decorrer do tempo? Que existe um grupozinho chamado arqueabactérias. Já viu o que são essas arqueabactérias? Essas arqueabactérias, elas são tipo umas bactérias que elas sobrevivem em situações extremas, como, por exemplo, em situações halófitas com grande quantidade de sal, em situações com grande quantidade de acidez, com grande quantidade de temperatura muito alta ou muito baixa. Então, eles desenvolveram esse grupo chamado arqueabactérias, que são bactérias um pouco diferentes. Mas o que foi descoberto? Foi descoberto que essas arqueabactérias são mais parecidas com os eucariontes do que as bactérias. Quer dizer, Davi, que a arqueabactéria parece mais com os eucariontes do que com outra bactéria? É isso mesmo. Aí pronto. Então, aí beleza. Tem essa classificação desses 5 reinos, né? Lembrando, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino, que é o maior, são 5. Monera, aí protista, fungo, né, do fungo, dos animais e das plantas. Aí o que foi que eles fizeram? Então a gente agora vai desenvolver outra classificação. Como é o nome dessa outra classificação? Os domínios. Que nessa outra classificação, que se chama de domínios, eles vão dividir em 3 domínios maiores, que vai ser o domínio das arqueabactérias, o domínio das bactérias e o domínio dos eucárias. Aí dentro dos eucários vai estar os protistas, os fungos, os animais e as plantas. Então isso aqui é uma questão bem trivial. Aí eu já imaginava que você não tinha estudado esse conteúdo, porque se você estudasse, você fazia assim. Ou seja, essa classificação, ela divide em algo antes dos reinos. Vamos lá, como é a divisão atual que eu disse? A divisão atual é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí eles criaram uma divisão anterior, que se chama de domínios. Que nessa divisão anterior, eles vão dividir em 3 partes. Vão dividir as arqueabactérias, as bactérias e os eucariontes. Por isso que a resposta está aqui, domínio. Então isso aqui é coisa que não é nem difícil, mas eu imagino que você não tinha estudado isso, porque quando você estuda, você sabe, né? Tudo bem? Sim. Thaisa? Vamos aqui para a próxima. História. Foi você também, não foi, Clara? Foi. Vamos lá. Um quadro. Independência ou Morte, de Pedro Américo, concluído em 1888, é uma representação do 7 de setembro de 1822, quando o Brasil rompeu com Portugal. Essa representação
enaltece o fato e enfatiza a bravura do herói Dom Pedro, ocultando o quê? Aí tu marcou o item C e o gabarito aí tem B. É isso? É isso. É o seguinte, primeira coisa, vamos entender um pouco desse quadro aqui, certo? Eu me lembro de um professor meu explicando ele. Esse quadro, ele foi pintado em que ano? 2000. 2000? Não. Ele foi pintado concluído em 1888. Mas Davi, esse 2000, isso aqui é outra coisa. É a verdade, página do livro que ele foi retirado. Beleza? Por que ele representou o quadro tão depois? Eu poderia só dar o gabarito e continuar, mas vamos pensar um pouquinho, vamos desenvolver um pouquinho o nosso raciocínio de história. Por que é, né? Por que é que ele foi feito em 1888? Primeira coisa. Se o quadro foi desenhado em 1888, vocês acham que ele está fidedigno com o que aconteceu? Não. Não está. Para vocês terem ideia, o rapaz que pintou esse quadro, ele colocou em um dos rostos dos cavaleiros, o rosto dele, ou seja, o pintor, está em um desses rostos aqui. Primeira coisa é isso. Então não é fidedigno. Na verdade, a independência aconteceu de outro modo. Não foi desse jeito, mas isso aqui é retratado. Na verdade, não teve algo assim de vitória, não foi. Na verdade, foi algo mais entre a aristocracia, mais entre os grandes, os poderosos. Beleza? Show. Agora vamos pensar um pouquinho mais em relação à história, certo? Que ano foi a independência do Brasil? Independência não, a proclamação da República. Vocês lembram? Eu posso falar. Vou dar essa pesca para vocês. A proclamação da República, ela ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Presta atenção. A proclamação da República foi em 1889, mas o quadro foi desenhado em 1888. Eu vou explicar para vocês como o professor me explicou e vamos entender um pouquinho esse quadro. Esse quadro ele foi feito um ano antes da proclamação da República. O que quer dizer? Que nessa época, em específica, o Brasil estava passando por uma grande turbulência política. Tudo bem? Porque ainda estava no reinado, ainda estava na monarquia. Embora Dom Pedro II fosse um esclarecido, né? Desse por ter esclarecido, era ainda o reinado, enquanto os outros países do mundo já estavam chegados ainda à república, à democracia. E aí, e as pessoas querendo a república, presta atenção. Esse quadro, ele foi feito para mostrar o quê? Para mostrar que a monarquia fez com que o Brasil se separasse de Portugal. E por que ele fez isso? Ele fez isso para mostrar que a monarquia era boa. O que ele está dizendo? Olha aí, gente. A monarquia, Dom Pedro I, fez com que o Brasil se separasse de Portugal. Então, não queiram acabar com a monarquia. Não queiram aderir à república. Porque a monarquia fez com que o Brasil se separasse de Portugal. Tá entendendo? Esse quadro ele foi um jogo político para que o pessoal não gostasse da república e lembrasse que a monarquia separou o Brasil de Portugal. Ou seja, a monarquia é boa. Então, se a monarquia é boa, eu não preciso da república. Vocês entenderam esse raciocínio? Sim. Mais ou menos. Sim. Vamos voltar. Só que não. É o seguinte. Vamos rebobinar a fita. Seguinte, presta atenção. Já viu que é monarquia? Monarquia é quando eu tenho um rei que manda no país, que é de acordo com a família real, babá. Beleza? O Brasil era desse jeito até o ano de 1889. Em 1889, o pessoal ficou muito enfurecido porque a maioria dos países já eram república, menos o Brasil. E em 1889 foi proclamada a república, ou seja, saiu da monarquia e aderiu à república com o presidente, por exemplo. Entendeu? Ou seja, se isso aconteceu em 1889, quer dizer que um ano antes, ou seja, em 1888, o Brasil ele já sofria com esse tipo de coisa. Em 1888, muitas pessoas já queriam botar a república. Beleza?
Fez sentido, né? Show. Pensa comigo. Pensa comigo. O governo mandou fazer esse quadro, certo? Para que ele... Aí vamos lá. Você acha que para o Brasil se separar de Portugal foi bom ou ruim? Pro Brasil foi bom. O Brasil foi bom. Faz sentido? Sim. Faz sentido, né? Então, o que é que esse quadro está dizendo? Esse quadro está dizendo que quem? Que a monarquia, ou seja, os reis, como é o nome do quadro? Independência ou morte? O quadro ele está dizendo o quê? Que o Brasil, que a monarquia separou o Brasil de Portugal. Ou seja, o quadro está dizendo que a monarquia fez algo bom, que é separar o Brasil de Portugal. Tu entendeu isso? Primeira coisa. O quadro fez algo bom, que é separar o Brasil, que a monarquia fez algo bom, que é separar o Brasil de Portugal. Olha o que foi que eu te disse. Que em 1888, 89, o pessoal estava querendo a república. Então esse quadro ele foi pintado com o intuito de fazer o quê? Mas vocês lembram que a monarquia que separou o Brasil de Portugal, então quer dizer que a monarquia é algo bom, porque a monarquia separou o Brasil de Portugal. Então, se a monarquia é algo bom, já que ela fez isso de bom, não vamos querer a república, vamos ficar com a monarquia, vamos ficar com os reis, com os imperadores. Esse quadro é para dizer não à república. Não tem a república, porque a monarquia fez algo bom. Entendi agora. Entendeu? Thaisa? Eu entendi o que tu tá dizendo, só que assim, eu tô pensando o quê? No quadro, olhando pro quadro, quais os elementos que tu visualiza e tu percebe isso? Aqui, teoricamente, é para ser Dom Pedro I. Sim. Declarando a independência do Brasil. Então, basicamente, tudo que tem nesse quadro não aconteceu, é? Não desse jeito. Thaisa? Sim, eu entendi. Eu sei quem é, beleza. Eu sei que também não aconteceu desse jeito e tal. Mas eu não consigo identificar no quadro o que é que simboliza isso, entendeu? Então, tudo isso aí simboliza a separação de Brasil de Portugal. Porque quando ele, vamos lá, independência ou morte, ou seja, ou a gente se separa de Portugal, se torna independente, ou a gente vai para a guerra. Tá entendendo? Ou morte é guerra. Sim. Tudo bem? Entendi. Gente, perdão se eu estiver parecendo um pouquinho, sei lá, soberbo. Não é soberbo, é só o meu jeito que eu sou um pouco assim incisivo. Fez sentido? Davi, eu acho que ficava mais fácil entender naquela questão que tem esse quadro em comparação com aquele outro que é ele no meio e tipo a população ao redor, não tem? Eu não sei, tu botou uma questão assim, foi? Não, mas tinha nesse material. Aí facilitava mais a compreensão dessa imagem. Pois beleza, vamos lá. Pronto, entendemos o quadro, vamos lá. Essa representação, o que foi que eu disse? Enaltece o fato e ela enfatiza a bravura do herói Dom Pedro I, né? Dom Pedro I. O que foi que ela ocultou? Vamos entender porque o item B é o certo. O processo de emancipação política iniciada com a instalação da corte portuguesa no Brasil. Porque é o seguinte, vamos entender essa primeira parte aqui. O quadro, ele está me dizendo que quem foi responsável pela emancipação foi Dom Pedro I. Mas o item certo está me dizendo que, na verdade, essa emancipação já tinha começado quando Dom João veio para cá com a família real. Vocês estão entendendo? O quadro está botando assim, Dom Pedro é o cara. Mas, na verdade, ele está ocultando de que essa emancipação, esse processo de divisão entre os estados, já tinha começado quando Dom João VI veio para cá com a família real. Beleza? Sim. Thaisa? Vamos lá. E que as medidas de Dom João puseram fim ao monopólio metropolitano. Ou seja, tu botou um risco no fim, eu também não gostei muito, não. Mas aí, mas é porque a questão tem a ver com o quadro. Porque o quadro ele está enaltecendo, tipo assim, Dom Pedro que a monarquia que separou o Brasil de Portugal.
Mas, na verdade, o quadro ele não está dizendo que quem começou esse processo, quem foi responsável, foi Dom João VI. Beleza? Fez sentido? Mais ou menos. Vamos lá. Essa questão é difícil. Não, ela é difícil. Vamos entender um pouquinho. É o seguinte. O quadro, ele está enaltecendo Dom Pedro I, dizendo que, rapaz, o Dom Pedro I que separou o Brasil de Portugal. Ele que falou independência ou morte às margens do Rio Ipiranga. Ele que fez essa declaração, ele é o cara. Tudo bem? O quadro está dizendo isso. Show? Sim. Mas o quadro, ele não está dizendo o que é que ele está ocultando. Que, na verdade, quem fez isso não foi Dom Pedro I. Que, na verdade, quem fez todo esse processo de emancipação de pouquinho em pouquinho foi quem? Dom João VI. O processo de emancipação política iniciou com a instalação da corte portuguesa no Brasil e que as medidas de Dom João puseram fim ao monopólio. Ou seja, não foi Dom Pedro que fez isso, foi Dom João. Porque quando a corte foi transferida para o Brasil, aqui que se tornou a sede do governo português. Então, querendo ou não, aqui começou a ter as próprias decisões. Aqui que começou a vender seus próprios produtos, que não precisava mandar para Portugal. Beleza? Eu coloquei um xizinho no fim como se não fosse certo, porque quando a pessoa tá vendo isso aí, eles não falam que é uma proclamação, mas o Brasil ainda não fica independente. É porque assim, o Brasil ficar independente, meio que ele fica. Por quê, Davi? Vamos lá. Fica, mas não fica, vocês vão entender. Isso aqui é outra parte da história. A Inglaterra tinha um tratado com Portugal chamado Tratado de Panos e Vinhos. O que era esse tratado de panos e vinhos? Era um tratado que Portugal devia mandar para a Inglaterra vinhos e a Inglaterra devia mandar para Portugal tecidos, panos. Tratado de panos e vinhos. Mas o que foi que aconteceu? Teve uma hora que começou a chegar mais panos ingleses em Portugal do que vinhos na Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra começou a mandar um bocado de tecido para Portugal e Portugal não estava mandando muito vinho. Isso fez com que a Inglaterra, isso fez com que Portugal ficasse com uma dívida muito grande com a Inglaterra. Beleza? Sim. Primeira parte para entender é isso. E aí, nessa época, Portugal estava com dívida de 2 milhões de libras esterlinas com a Inglaterra. Como se fosse 2 milhões de reais, mas na época era muito dinheiro, né? Olha o que foi que Portugal fez. Tudo bem, a gente vai emancipar o Brasil. Beleza. Mas esses 2 milhões de reais que Portugal está devendo, quem é que vai ter que pagar agora? O Brasil. Então, Portugal, ele se emancipou, mas ele deixou a dívida milionária que ele tinha para o Brasil pagar. Tá entendendo? Sim. Beleza? Show. Sim. Posso mudar de questão? Posso continuar? No caso, o Portugal ele ainda tinha certo domínio sobre o Brasil, mas não era total, né? É isso mesmo. Vamos lá. Questão 20 de biologia. É o seguinte. A figura apresenta uma proposta de relações evolutivas entre diferentes grupos de organismos. Tal que foi que eu disse. Vamos lá, lembra? As bactérias são o reino Monera. Sendo que recentemente, com esse negócio dos domínios, foi dividido em eubactérias e arqueabactérias. Aí foi descoberto que as arqueabactérias são mais semelhantes ao resto dos organismos. Tudo bem? Primeira coisa é isso, vamos lá. Pode-se dizer que a presença de núcleo delimitado por membrana é o seguinte. A gente tem que lembrar que existem 2 tipos de organismos, tudo bem? Existem os organismos eucariontes e existem também os organismos do quê? Procariontes. Então, o que são os organismos procariontes? As eubactérias e as arqueabactérias. Vamos lá. Presta atenção. Todos os outros protistas, os fungos, os animais e os vegetais são eucariontes. Beleza? Davi, quais são as diferenças entre um eucarionte e um procarionte? Dezenas. São muitas diferenças. Mas a principal diferença é que o quê?
que nos procariontes, que é as eubactérias e as arqueobactérias, nos procariontes eles vão ter uma célula e que o núcleo vai estar espalhado, que o material genético vai estar espalhado no citoplasma. Tá aqui, ó. O material genético está espalhado no citoplasma. Nos procariontes, que é as eubactérias e as arqueobactérias. Enquanto nos eucariontes, que é os protistas, os fungos, os animais e os vegetais, eles vão ter uma célula em que o núcleo vai, o DNA vai estar dentro de um núcleo. Vamos lá, esses aqui são as bactérias. Aqui é o resto. Aí lembra, tanto os procariontes, que é o bactéria, como a arqueobactéria, são procariontes, ou seja, o seu núcleo, o seu DNA não é delimitado por um núcleo. Não é. Então vamos lá. Pode dizer que a presença de núcleo delimitado por membrana, Davi, então ele quer saber quando foi que deixou de ser procarionte e passou a ser eucarionte. Aí vamos lá. Nas eubactérias, procarionte. Arqueobactérias, procariontes. Quando chega nos protistas, quando chega bem aqui, já começa a ser eucarionte, ó. Então, daqui para cá era procarionte e vira eucarionte. Tudo bem? Aí vamos lá. Então, vamos chegar aqui, ó. Aqui, procarionte, que é as eubactérias, e aqui. Chega aqui, arqueobactérias, procariontes. Quando chega aqui, todo mundo já é o quê? Aqui todo mundo já é o quê? Eucarionte. Então, esse negócio do núcleo delimitado foi a partir do 3. Porque depois daqui, todo mundo passou a ser eucarionte e antes todo mundo era procarionte. Beleza? Sim. Show. Então a resposta vai ser o 3, né? E a formação de tecidos verdadeiros, vamos lá. Os protistas, que as algas e os protozoários, eles não têm tecidos verdadeiros. Por isso, esse é um dos motivos que faz com que a alga não seja planta. Porque ela não tem tecido verdadeiro. Beleza? Ela tem, se não me engano, é cauloide, rizoide, mas não tem tecido mesmo. Então, os protistas, então daqui para cá, não tem tecido verdadeiro. Só começou a ter tecido verdadeiro a partir das plantas. Bem aqui. Que é o 4. Que é o gabarito, no caso, né? 3 e 4. Beleza. Sim. Beleza. Vamos aqui para a última, né? Vamos lá, penúltima. Essa última eu consegui resolver. Essa aqui? Sim. Então vamos para essa aqui. Uma distribuição eletrônica possível. Vamos trabalhar um pouquinho, certo? Não é tão simples, não. Uma distribuição eletrônica possível para um elemento X que pertence à mesma família do antimônio, cujo número atômico é igual a 51. Meu pai do céu. Questão difícil, complicada. A gente tem que ter um relativo conhecimento de tabela periódica para fazer essa questão. Daqui a pouco eu vou botar uma tabela periódica, mas vamos tentar descobrir um pouquinho. É o seguinte. Você pode fazer essa questão de 2 modos se você não tiver a tabela periódica. Vamos lá. Primeiro modo. Ele está me dizendo que um antimônio tem número atômico 50 e 51. Davi, o que é número atômico? O número atômico é o número de prótons. Aí vamos lá. Em um átomo em estado neutro, o número de prótons é o número de elétrons. Ou seja, se o número atômico de um átomo é 51, quer dizer que a quantidade de prótons é 51. E como ele é neutro, quer dizer que a quantidade de elétrons também vai ser 51. Então, na distribuição eletrônica, eu tenho que ir até chegar no 51. Beleza? Sim. Davi, estou ficando confuso. Vamos aqui fazer a distribuição, que a gente vai entender. Vamos lá. 1, 2, 2. 3, 3. 4, 4. Aí no 5 você também vai repetir 4 vezes. No 6, se eu não me engano, você repete 3 vezes. 3. E no 7 só uma. Ou não tem esse 6 aqui, eu nem lembro. Mas não vai importar para essa questão, não. Vamos lá.
Quem é um? No Tem você esse 6. tem, pois pronto. Vamos apagar aqui e botar direitinho. 6, vem aqui. Quem é no 1, você coloca aqui na primeira fileira. S2, 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 S2. P6, 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 P6. D10, 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 D10. Aumentando de 4 em 4. F14, F14. Beleza? Sim. Sim, né? Vamos lá. Lembra, um antimônio tem que número atômico? 50 e 1. Vamos ter que fazer a distribuição até 51. Vamos lá. Sempre na diagonal. 1S2. 2S2. Vamos lá. Aqui, ó. 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Aqui já foi 12, né? Mas vamos lá. 3P6, 4S2. 3P6, 4S2. Já foi 20. 3D10, 30. 4P6, 36. 5S2, 38. 4D10, 48. Opa, então vai parar bem aqui, ó, no 5P. Vamos lá. Tá em 48, certo? Para que chegue em 51, precisam de 3. Então não vou colocar 5P6. Eu vou colocar 5P3. Beleza? Sim. Aí o que é que eu tenho que me lembrar? Vamos lá. Presta atenção. Aqui é a outra parte da tabela periódica. O que é que eu tenho que me lembrar? Eu tenho que me lembrar que quem é da família S... Presta atenção. Quem é da família S, o seu expoente vai ser o número da família. Como assim, Davi? Quem é S1? Se é S1, o expoente, que é 1, é o número da família. Então a família vai ser família 1. Quem é S2? O expoente é o número da família. Então vai ser S2. Beleza? Mas quem é P, o número da família você tem que somar 2. Então vamos lá, presta atenção. Se a distribuição eletrônica acabou em P1, não é da família 1. Eu tenho que somar 2. Como eu tenho que somar 2, 1 mais 2, 3, então é da família 3. Se acabou em P2, eu tenho que somar mais 2, vai ficar 4, então é da família 4. Nesse caso, se acabou em P3, é da família 5. Beleza? Eu tenho que me lembrar disso. Eu não tô lembrando dessa regra. Acho que é por isso que eu não tô entendendo. Vamos pegar aqui a tabela periódica. Dá só um segundo. Eu acho que eu tinha baixado, deixa eu ver aqui. Não, eu tinha baixado não. Vamos lá pro Google. Tá aqui, tabela periódica. É o seguinte. Vamos lá, presta atenção. Essa é porque eu tô falando das famílias A, certo? 1A, 2A, 3A. Se acaba em S1 é da família 1A. Se acaba em S2 é da família 2A. 2A. Beleza. Aí só tem até S2. Vamos pro P. Se acaba em P1, onde é que eu encaixo aqui? Porque eu não posso botar na família 1. Ah, Davi, se acaba em P1... Calma aí, eu vou baixar essa foto. E eu vou botar lá no slide. Slide não, lá no... Aqui nos notas, vamos lá. Calma aí. Aqui. Vamos lá, presta atenção.
Quem acaba em S1 vem pra cá, certo? Família 1. Quem acaba em S2 vem pra cá, família 2. Mas quem acaba em P1, onde é que eu coloco? Quem acaba em P1, algo que eu disse, eu tenho que somar 2. Vai vir bem pra cá, quem acaba em P1. E quem acaba em P2? Opa, P2. P3. P4. P5. E quem acaba em P6 é gases nobres. E Davi, quem acaba em D? Aí vamos lá. Quem acaba em D1, vem bem pra cá. D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Quem acaba em D10, vai lá pra família 2B, também chamada de família 12. E quem acaba em F, Davi, vem pra cá. Tanto pros lantanídeos como pros actinídeos. Beleza? Eu tenho que saber disso. Sim. Show? Vamos voltar lá na questão. A distribuição eletrônica acabou na família P3. Como acabou na família P, eu adiciono 2. Então vai ser a família 5. Mas Davi, que família 5? Aí eu tenho que lembrar. Essa 5 bem aqui. 5A. Não é essa 5 aqui, ó. Não é essa 5 aqui. 5B, não é. Tô riscando com X. É no 5A, que é a família 15. Tudo bem? Ah, Davi. Então quer dizer que a distribuição eletrônica que a questão quer é uma família que acaba com P3. Por que foi P3? Eu adiciono mais 2 da família 5, que é o que está na resposta certa. Tu botou D5, beleza. Mas lembra, D5 não pertence à família dos P's. Beleza? Sim. Aí, no caso, não seria a B por quê? E tem B? Porque também termina em P, né? Tá em P6 lá. Lembra? Tem que ser P. Vamos lá, pensa comigo, ó. Aqui deu P3. Deu P3 é da família 5. No meu cálculo, deu P3 é da família 5. Então aqui, ele quer que tenha a mesma família. Quem é da mesma família termina do mesmo jeito. Então ele quer um que também seja P3, que é da família 5. Porque P6 vai ser gases nobres já, né? Beleza? Sim. Davi, você faria essa questão assim? Eu não faria essa questão assim. Como é que tu faria? Vamos lá. Família. Ele quer um antimônio, né? Quando eu fui fazer essa questão, eu pensei logo assim, ele quer um antimônio. Família 1A. Família 1A é quem, Davi? Li, NAC, roubou, Césio na França. Ou seja, o antimônio não é da família 1A. Família 2A. Bela, Margarida, casou com o senhor Barão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Também não é. Família 3A. Belas, alunas, indo. Acho que é belas, alunas indo. Acho que é gasear. Acho que é só até aqui, mas eu lembrava que não estava aqui. Não deu certo, ó. Família 4A. Família do carbono, né? Comi, seri, gelado, sem problemas. O antimônio ainda não está aqui. Vamos para a família 5A, que é a do nitrogênio. Não posso assistir SBT na biblioteca. Aí eu me lembrei que o antimônio é o SB. O antimônio é o SB. Opa, e o SB está em que família? 5. Para ser da família 5A, tem que acabar com P3. O item que acaba com P3 é o item C. Eu faria assim, mas assim, isso, gente, é depois de um grande aprofundamento. Vamos seguro, porque isso que é coisa de gente doida. É a família C, a família 6, que é a do oxigênio, os 7 porquinhos, né? U, S, SETE, a IPO, também chamado 7 poloneses. Família 7 eu só decorei. Flúor, bromo, iodo, cloro e o astato. Família 8 é gases nobres. Aí que já é outra coisa, xenônio, hélio. Pronto. Davi, se eu fizesse, sabendo onde fica o S e o P na tabela periódica, e fizesse de trás para frente do gases nobres, também dava certo, né? Dava, mas assim, eu nunca testei, não. Nunca testei, não. Tá. Gente, pronto, falta 4 minutos
Eu acho que. E, na verdade, eu só separei essas questões, porque essa aqui eu pensei que ia fazer a da UCA, né? Davi, Oi. eu mandei 2 de história, ainda 7 horas. No caso, vai ficar para Walter, é? O que é que eu faço? Quero. Se tu puder, eu quero. Deixa eu ver se eu faço aqui pelo menos uma. Essa aqui eu nem sei. É. Vamos lá. Eu não fiz antes, certo? Eu vou fazer com vocês. E tem outra da SpaceX, mas, enfim. Quando você chega ao final. Oi, Não, desculpa, pode falar. certo. Quando você chega ao final do século XVIII, surgem 3 Américas bem diferentes do ponto de vista da ocupação do solo e do regime da propriedade fundiária. 3 Américas que não levam a sério as fronteiras políticas impostas pelos estados e pelas guerras, e que são ligadas ao mesmo tempo às tradições agrárias europeias e às condições geográficas americanas. Assinala a opção que apresenta as diferenças entre a colonização espanhola e a inglesa. Vamos lá, é o seguinte. Quando ele fala colonização espanhola, você vai pensar em Portugal e Espanha, certo? Mesma coisa. Davi, qual é a diferença? Vamos pensar. A União Ibérica é o nome que a gente dá tanto à União de Portugal e Espanha, certo? A União Ibérica veio para cá para extrair os nossos recursos e mandar para Europa. E qual foi o nome desse meio que ela se utilizou? O que a gente chama de plantation. Plantation, Davi. Vamos lá. Mercado externo, ou seja, produz aqui para mandar lá para a Europa, mercado externo. Mão de obra escrava, latifúndio, que são grandes propriedades de terra, e monocultura, tudo produzindo a mesma coisa. Ou seja, a União Ibérica, Portugal e Espanha, eles vieram para cá para fazer uma colônia que a gente chama de colônia de exploramento. Eles vêm para cá, exploram para levar lá para a Europa. Eles se utilizaram no modelo que a gente chama de plantation, que tem 4 características. Mercado externo, que produz aqui para levar para a Europa. Mercado externo, mão de obra escrava, se utiliza de escravos. Latifúndios, ou seja, eles se utilizavam de grandes propriedades de terra. E monocultura, ou seja, grandes propriedades de terra, produzindo a mesma coisa com a mão de obra escrava para mandar para a Europa. Pronto. Colonização espanhola. E de Portugal. A colonização inglesa, ela foi o contrário. Foi o contrário, porque ela foi uma colônia de povoamento, ou seja, as pessoas vieram para cá para morar. Então, em vez de ser mão de obra escrava, mão de obra livre, porque as pessoas vieram para morar, trabalhavam, precisavam de dinheiro, principalmente na parte norte dos Estados Unidos. Em vez de ser latifúndio, era minifúndio, ou seja, porque cada pessoa tinha a sua propriedade, então não era grande, porque cada um tinha a sua. Em vez de ser monocultura, era policultura, porque cada família produzia alguma coisa diferente para vender, porque imagina, se todo mundo produzisse só arroz, eles só iam comer arroz, então cada um produzia a sua própria cultura para que eles pudessem ficar vendendo, né? E mercado interno, ou seja, eles faziam para consumir aqui mesmo, não era para consumir lá fora. Beleza? Aí vamos lá, ele está falando de religiões, né? Beleza. Espanha, religião católica. Catolicismo, né? E aí, Inglaterra, protestantismo. Beleza? Vamos lá. Espanhola, predomínio da religião protestante? Não. Na Espanha, religião católica. Inglesa, colonização marcada por conflitos religiosos entre católicos e protestantes? Não. Beleza? Show? E tem A, beleza? E tem B. Colonização espanhola. Predomínio da utilização da mão de obra negra nas áreas mineradoras de ouro e prata. Verdade. Inglesa. É porque assim, eu não vou dizer que é verdade, é porque assim, pensa comigo. O que é que ficou conhecido? Porque porque eu juntei Portugal e Espanha. Nesse caso, vai diferenciar só um pouquinho, porque a Espanha utilizava mão de obra indígena, principalmente, e Portugal mão de obra negra. Mas eu vou deixar isso passar. Inglesa. Utilização da mão de obra indígena. Oi. Mas na América Espanhola, a principal mão de obra, no caso, a predominante, não foi a escravidão indígena? Foi isso que eu disse. A única diferença, é porque eu deixei passar, é que no Brasil,
na parte de Portugal foi utilizada a mão de obra escrava, enquanto na parte espanhola foi utilizada a mão de obra indígena mesmo. Beleza? Aí vamos lá, continuando o item B. Inglesa. Utilização de mão de obra indígena? Não. Na colonização inglesa foi mão de obra livre, assalariada, porque as pessoas precisavam trabalhar e ganhar dinheiro. Vamos para o item C. Espanhola. Conferiam maior autonomia administrativa às áreas coloniais? Pensa comigo. Se a Espanha quer ficar mandando aqui, não tem porquê ela dar uma maior liberdade. Porque se ela der uma maior liberdade, o pessoal vai fazer o quê? Vai se rebelar e vai tomar o poder. Então, eles tinham que manter o pessoal dentro das suas rédeas. Tinham que manter o pessoal dentro do seu domínio. Enquanto na Inglaterra, eles tinham essa preocupação, mas não tinha tanto. Por quê? Porque o pessoal veio pra cá pra morar, então eles tinham que tomar as próprias decisões. Show? Inglesa. Implantaram um sistema rígido de controle sobre as 13 colônias desde o início? Não. Porque como era mão de obra livre, eles tinham que se desenvolver a cada um. Aí eles mesmos faziam as suas leis. Assim, obviamente, depois de muita coisa, teve guerra com a Inglaterra. Porque a Inglaterra viu que os Estados Unidos estavam muito livre, aí fez uma guerra, né? Guerra de secessão, que foi a libertação dos Estados Unidos libertos da Inglaterra. Mas, a princípio, eles deixavam mais livres. O pessoal vinha lá para os Estados Unidos para morar, não era rígido, não. E tem aí, sociedade caracterizada pela igualdade racial, né, Paulo? Entender? Nem a pau. O sistema fundiário contribuiu para a concentração da propriedade rural. O que foi que ele disse? Latifúndios, ou seja, eram grandes domínios de terra, tudo do mesmo dono, produzindo a mesma coisa. Isso fazia com que muitas terras ficassem na mão de poucas pessoas. Inglaterra. O sistema fundiário de norte fundava-se nas pequenas e médias propriedades. É isso mesmo. Porque como eram várias famílias na Inglaterra, no caso, nos Estados Unidos, cada família tinha a sua própria cultura. Aí por isso que não era grande. Enquanto o domínio espanhol era o contrário. Eles botavam um português e um espanhol aqui para cuidar basicamente de muitas terras. Porque assim todo o lucro ia lá para a Espanha, não ficava aqui. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. A outra questão é grande? Posso fazer também. Não. Ela é pequenininha. É da SpaceX, é simples. Pois vamos fazer aqui. Aí, pra gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa aqui. Só tem a outra parte, né? Tem um pequeno textinho antes. Pois vamos atrás também. Tá aqui, SpaceX. Essa aí. Eita, tá todo borrado aqui. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos ler aqui, certo? Eu vou virar aqui minha câmera. Dá só um minuto. Câmera não, né? Eita, ficou do mesmo jeito. Ah, tem ideia, calma aí. Não gostei nada, não. Precisa virar, não, se for dar trabalho, não. Pois eu vou ler aqui, vocês vão ficando, certo? Fixando, vamos lá. Durante a colonização inglesa na América, as colônias do norte tiveram flexibilização política ao monopólio, pois durante algum tempo permitiam o comércio entre as colônias e com as Antilhas francesas e espanholas. Além de a metrópole não reprimiu o contrabando, como eu falei. A metrópole, que era na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, inicialmente eles deixaram livre. Tal fato sucedeu-se devido a estas colônias, vamos lá, terem como característica o trabalho livre. Sim, e a grande propriedade? Acho que não. Item B. Qual gabarito aqui? Tem A? Porque tá meio certa. Não, o gabarito é B. Estarem localizadas em área de clima temperado que não favorece o cultivo da cana-de-açúcar. É isso mesmo. O cultivo da cana-de-açúcar é produzido lá nas Antilhas, né? São Tomé e Príncipe,
Jamaica. Tabaco e algodão. Por isso, não produziam produtos tropicais que interessavam a Inglaterra. O algodão, eu acho que sim, mas se vocês forem ver, o tabaco, cana-de-açúcar e algodão, eles produziam principalmente lá nas Antilhas, que é ali o que a gente hoje conhece como América Central, e eles mandavam lá para os Estados Unidos. E tem isso aí. Terem sido formados por pessoas de nobreza parasitária, nada a ver. Entender? Serem de origem holandesa, vamos lá. Tá dizendo que as colônias da Inglaterra eram holandesa? Não. Era inglesa, né? Eles estavam numa posição geográfica próxima às Antilhas. Por isso sofriam com a escassez de mão de obra. Além disso, a Inglaterra encontrava-se em guerra com a França. Isso mesmo, por isso sofriam com a escassez. Rapaz, tu acha que não não? Eu marquei de B. Vale, pois sim, o vai estar certo, mas o B, vamos lá. Como eu falei, são produtos que eles produziam nas Antilhas. Deixa eu ver. Tu viu certo o gabarito? Pra mim, o E faz sentido, né? Eu vou olhar. Peraí. Essas questões é tudo chato, né? Pois é, B de bola, aqui tá. Deixa eu até conferir pra ver se Oi, tá oi. louca. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo vocês. Eu fui ler aqui novamente a questão. O que a questão está dizendo? Que a Inglaterra deixou as suas colônias, ou seja, deixou os Estados Unidos meio solto por quê? Aí vamos pro item B, o item B vai fazer sentido, vamos lá. Deixou os Estados Unidos solto porque, como ele estava em área tropical temperada, não favorecia o cultivo de cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Por isso, não produziam produtos tropicais que interessavam a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra deixou os Estados Unidos meio que livre, meio que solto, porque os Estados Unidos não produziam produtos que interessavam a Inglaterra. O item E faz sentido, tá certo, mas ele não responde o que a questão está pedindo. A questão está perguntando por que é que a Inglaterra deixou os Estados Unidos solto. Deixou eles soltos porque eles não produziam nada que interessava a Inglaterra. Então, como não produziam nada que interessava, assim pode ficar aí, entendeu? Entendi. Então, acho que é porque tá falando do norte, né? E no norte o clima não era propício para a agricultura. É isso mesmo. Aí. Pois amém? Entendi. Foi show. Obrigada, viu? Gente, eu espero ajudar vocês, perdão qualquer coisa. Podem me mandar mais questões. O Walter vai fazer quinta-feira, né? Qualquer coisa. Ah, não, quinta-feira eu vou estar com meus alunos com mentoria. Mas podem me mandar questão. É isso. Acho que eu não resolvi, mandei pro Walter. Ele vai fazer, certo? Foi show. Certo, show. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite.